Já está em moral. Glória a Deus. Diz assim o texto, verso 8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A Nova Tradução Transformadora diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Amém? Glória a Deus. Queridos, o que nós lemos aqui foi uma carta, um trecho de uma carta escrita por Paulo. Essa carta a Timóteo é uma carta que foi escrita por Paulo, ou seja, diretamente para Timóteo. Paulo escreveu diversas cartas, como nós sabemos, e muitas delas teriam destinos. Umas foram para destinos universais, ou seja, serve para todos, para uma cidade, ou para uma determinada localidade exclusiva, ou para uma certa pessoa somente. No caso aqui de Timóteo, essa carta foi exatamente para Timóteo. Timóteo era um filho da fé de Paulo. Foi Paulo quem circuncidou a Timóteo para que ele pudesse então entrar ali e estar na mesma comunhão com os judeus. E então Paulo tem Timóteo como filho da fé. Esse é o meu filhinho da fé. E Timóteo foi colocado em Éfeso para dirigir uma congregação, para dirigir um povo. Então Timóteo é um pastor. Então a mensagem, a carta de Paulo ao Timóteo, a 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo, é uma carta dirigida ao pastor. Ou seja, dando alguns conselhos para Timóteo, como ele deveria instruir os irmãos ali, como ele deveria ensinar aqueles irmãos ali, exatamente para que eles não viessem enveredar, sair do caminho, exatamente para que eles estivessem firmados na fé. E o que esse texto, o que esta carta a Timóteo tem a ver com nós? Talvez você diz: Edmilson, eu não sou líder, eu não sou pastor, eu não sou líder de nada. Para que essa palavra vai me servir? Aqui há muitas orientações, queridos. E são orientações para cotidiano, ou seja, para o nosso dia a dia. É a forma como nós vivemos o nosso dia a dia. E nós precisamos viver a nossa vida de acordo com aquilo que nós cremos. Nós não podemos ter duas faces. Nós não podemos estar na igreja com uma face e lá fora estar com outra face. Isso não vale para o Senhor. Nós precisamos, a fé que cantamos, a fé que pregamos, nós precisamos viver lá fora. Nós precisamos demonstrar lá fora. As pessoas têm que olhar para nós e ver pessoas de fé, pessoas que vivem fundada nesse alicerce que é o Evangelho de Cristo. E naquele tempo, Paulo se preocupou porque havia muitos ensinos que eram contrários ao Evangelho de Cristo. E por medo ou preocupação, Paulo então instrui a Timóteo para que ele estivesse atento quanto a isso. Estivesse atento aos falantismo, ou às maneiras como eles viviam, para que eles não pudessem se esforçar para viver uma obra interna e não se preocupasse da mesma forma em viver isso externamente. Ou seja, haviam vários pontos que Paulo estava ensinando ali para Timóteo, para instruir o povo deles. E uma delas, desse verso que lemos, querido, ele traz um ponto que eu quero ser direto, não quero arrodear muito, que é exatamente sobre a fé. Nas quintas-feiras nós falamos muito sobre isso, fé, e acaba sendo cansativo se isso ficar apenas nas palavras. Acaba sendo cansativo se apenas ficarmos ouvindo isso,
e não vivermos isso. Mais do que ouvir, o nosso Deus que está aqui nessa noite, Ele quer que eu obedeça, que eu viva, que eu respire, eu inspira isso em todos os momentos. Mais do que você, mais do que a mim, o Senhor quer operar um milagre no nosso meio. O Senhor quer resgatar pessoas do império das trevas. O Senhor quer salvar aquele que você tanto ama. Mas, querido, não adianta nada, qualquer esforço vindo de nós, se não for por fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se não agirmos por fé, pecamos. E automaticamente, ao pecar, distanciamos-nos de Deus. O pecado não está somente em um ato de adultério, ou algo como roubar alguma coisa de alguém, não. O fato de você não fazer aquilo que Deus quer que você faça, você já está cometendo pecado. O fato de você agir contrário à palavra de Deus, você está cometendo pecado. Então nós cometemos pecado o tempo todo. Então, agir sem fé também é pecado. E a fé, querido, é um dos pilares fundamental para adquirirmos algo da parte de Deus. Vou repetir, nós não iremos receber nada da parte de Deus se não tivermos fé. Se a nossa fé não for firme, se a nossa fé não for perseverante, alicerçada, nós podemos praticar muitas obras. Se não for por fé, nós não convencemos a Deus. Nós podemos participar de todos os cultos, nós podemos vir debaixo de chuva. Se não virmos por fé, nós não estamos agradando a Deus. Talvez aí está no motivo de todas as vezes que você pisar o pé nesta casa, e talvez você até questionou nesses dias aí, eu não conheço a sua vida, quem sabe é Deus, mas você vem dizendo, mas como é que pode, culto de unção e libertação, e eu não vejo nada do tipo? Eu queria ver uma cura, eu queria ver uma libertação, eu queria ver uma transformação. Será mesmo que você queria ver? Será que isso está dentro do teu íntimo, do teu coração? É um desejo da tua alma, do teu espírito? Porque se for, você vai ver algo da parte de Deus. O que acontece, querido, que estas verdades soam apenas aos nossos lábios e não vêm do nosso coração. São palavras vazias, são palavras sem base, são palavras sem firmamento, e muitas das vezes nós vivemos o Evangelho desta forma, sem base, sem firmeza, sem esta verdade convicta dentro das nossas vidas. E se não tivermos a nossa fé verdadeiramente firme, nós não iremos ver algo da parte de Deus, este algo que nós tanto, ou você tanto deseja. Precisamos ter fé, e essa fé precisa ser verdadeira. A fé não é algo, não é uma palavra que soa ao vento. A fé não é algo que, sabe, que está apenas no linguajar, na palavra. Eu tenho, você pode até dizer eu tenho fé, mas isso não quer dizer nada. Porque a fé, ela produz obras. A fé, ela traz a existência. A fé, ela faz acontecer exatamente aquilo que muitos falam, não pode acontecer isso. A fé vai lá e traz a existência. A fé vai lá e faz acontecer. Louvado é o nome do Senhor. Em Hebreus capítulo 10, verso 38, diz que o justo viverá de fé. Nós somos considerados, somos chamados justos. Mas só que sem fé, querido, isto não é real. Precisamos ter fé, porque o justo vive da fé. E aí entra algo muito interessante. Quando nós paramos para analisar a Bíblia, ela é cheia de paradoxos. Que a fé, ela é algo que traz à existência aquilo que não existe. A fé é algo que é a certeza de coisas que se esperam.
Ou seja, ela faz com que nós enxergamos algo que não está ali. É meio... Onde, na verdade, quando entramos na nossa lógica humana, eu tenho prova que isso ali existe. Por que você tem prova? Porque eu vi. Normalmente é assim, né? Quando nós vemos, nós provamos, porque nós vimos. Mas se nós não vimos nada, isso não prova que ela está ali ou que existe. Para existir, nós precisamos ver para contar para alguém. Mas a fé traz essa esperança, a fé traz essa certeza de que algo está ali, de que algo existe, de que algo vai acontecer, quando na verdade olhamos com os nossos olhos naturais e não tem nada. E muitas das vezes nós agimos querendo ver as coisas, querendo ver de imediato. Mas enquanto queremos ver, antes de manifestar a fé, que é mesmo sem ver, mas crer, nós automaticamente estamos desagradando a Deus, porque nós estamos querendo ver para depois crer. Mas aquele que age por fé, mesmo sem ver, fala assim: eu creio. Os meus olhos naturais não veem nada, mas com os meus olhos espirituais eu consigo enxergar a tua mão, eu consigo enxergar a provisão, eu consigo enxergar o escape, eu consigo enxergar a salvação do meu filho, da minha filha. É fé, querido. E quando nós começamos a regar isso, o coração de Deus é tocado, o coração de Deus é movido, e a ação dele é liberada sobre aqueles que creem. Nós precisamos crer, de fato, manifestar isso e trazer à existência exatamente isso. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Você vê Deus? É o Espírito que está em nós, que nos revela Deus. Não espera ver Deus com seus olhos naturais. Não espera ver Deus com seus olhos carnais. Assim, aquilo que Ele tem para a sua vida, não espere ver de imediato com seus olhos físicos. Crê tão somente como você crê na existência do Deus eterno, que a provisão dele virá sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, a fé é o meio pela qual nós vivemos, e é a única forma de agradarmos a Deus. Porque o homem pode ser o mais justo de todos. O homem, ele pode ser o mais íntegro na terra, mas se não tiver fé, nenhuma atitude dessas pessoas pode agradá-lo, porque sem fé é impossível agradá-lo. Então nós precisamos regar isso. E quando nós enxergamos a importância disso, da fé, que não pode ser algo apenas nas palavras, mas tem que estar na existência, porque ela existe, nós dando essa importância, nós começamos a regá-la. E a fé sendo regada, ela vai crescer. E ela crescendo em você, crescendo em mim, nada pode parar você, meu querido. Nenhuma montanha, nenhum vento, nenhuma tempestade será grande demais para você, porque a fé que está em você, alicerçada, firme, desfaz tudo isso. Louvado é o nome do Senhor. Mas a fé, além de ser, de crer, de viver, nós precisamos demonstrar nas obras. Nós não podemos negar a fé que temos. E aqui Paulo vai trazendo algo muito importante para aprendermos. Que muitas das vezes olhamos para a fé apenas como algo para adquirir alguma coisa. Não, eu preciso manifestar a fé porque eu preciso disso. Eu preciso manifestar a fé porque eu preciso daquilo. Não, a nossa fé precisa estar em nós, sempre. Não apenas nas necessidades pessoais, mas também nas necessidades do outro. E Paulo vai dizendo que aquele que não tem o cuidado dos seus, ou seja, principalmente de todos, dos seus ao redor, mas principalmente da sua casa, da sua família, negou a fé
E é pior do que o incrédulo, é pior do que o descrente. E aqui Paulo nos transporta para dentro da nossa parentela, para dentro da nossa família. Como é que está o nosso convívio lá? Como é que está a nossa vida no nosso meio conjugal? Será que estamos dando importância para os nossos amigos, nossos irmãos? Será que velamos pela palavra para cumprir isso dentro do nosso lar? Será que estamos amando o nosso parente? Será que nós estamos amando a estes? Porque se nós não estamos dedicando amor, especialmente por estes, nós estamos negando a fé. Ou seja, aquilo que eu falo não é aquilo que eu estou vivendo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E Paulo vai dizendo: tem cuidado, dizendo para Timóteo, dando a importância, porque Timóteo era um líder. Sendo um líder, ele teria que ser irrepreensível em tudo. Ele teria que andar na regra, teria que andar cuidadosamente para que ninguém olhasse para ele e pudesse apontar nada. Para que ninguém pudesse olhar para ele e apontar algum defeito. Ele está levando o Evangelho, ele está levando a fé de Cristo. E quando nós carregamos isso, querido, usando esta linguagem da importância da fé que está em nós e que precisa brotar, as nossas atitudes precisam corresponder àquilo que cremos, a nossa fé. Para que exatamente a fé que temos venha a ser confirmada. Glória a Deus. Esse tem cuidado no grego quer dizer pronoer, que significa ter cuidado, prover para, ter consideração por. E o seu significado básico é pensar de antemão, ou seja, pensar antes de acontecer, estar preparado antes que as coisas começam a acontecer. A fé não vai te dar um alerta quando acontecer o perigo. Não, você precisa estar preparado antes de acontecer as dificuldades, antes de vir as coisas más, as dificuldades. Você precisa já, com antecedência, estar preparado para isso. Minha família está tudo bem, então não preciso buscar a face do Senhor por elas, não preciso interceder por elas. Cuidado, queridos, cuidado, porque quando estivermos nessa terra, haverá momentos bons, mas haverá tempos difíceis. Sempre virá. O sábio rei disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Quando ele diz tua mocidade, está falando de força, está falando de energia. Ou seja, lembra do Senhor enquanto você tem forças. Lembra-te do Senhor enquanto tudo vai bem. Lembra-te do Senhor enquanto você tem saúde, porque vai chegar o dia. Você é ser humano, então lembra disso. Vai sim chegar um dia em que as forças não estarão mais sobre você, em que você vai estar de repente diante de uma dificuldade grande, diante de uma enfermidade. E como estará você se não buscou o Senhor enquanto estava forte, em pé, com condição de vir para a casa do Senhor, com condição de dobrar os joelhos? Vai chegar o dia que você não vai conseguir mais dobrar os seus joelhos, porque as dores são grandes. Virá um dia em que você não conseguirá dormir, porque haverá dores no corpo. Ou seja, a velhice chega, o cansaço vai chegar, o vigor vai desaparecer. Então nós precisamos estar buscando a face do Senhor antes das dificuldades virem. E este pronoe, tenha cuidado, Timóteo, é exatamente isso. Se prepare com antecedência, antemão, se prepare antes que venha acontecer. Afirme os irmãos na fé antes que os falsos profetas, antes que os falsos líderes venham sujar as mentes deles, antes que os corações deles se
se perturbem. Ensine-os, Timóteo. Onde ele encontra eles no caminho. Há muitas viúvas, há muitas pessoas na família que precisam de cuidado. Instrui eles para olhar por essas pessoas, porque Deus se agrada quando nós agimos com caridade para com os necessitados. Não virar as costas, querido, isso é sério. Isso é sério. Nós precisamos demonstrar aquilo que cremos. Não podemos ser arrogantes, egoístas. Você pode ter um pão, se alguém te pedir um, dar esse pão. Você pode ter uma vestimenta, se alguém pedir, dar essa vestimenta. Ah, mas é uma pessoa que nem me considera, é da família, mas eu não gosto dele. Você está pecando e está desagradando a Deus. Como as promessas de Deus, como o favor de Deus virá sobre você, como a vontade de Deus vai se cumprir nas nossas vidas, queridos. Se aquilo que nós podemos fazer, nós estamos negligenciando, nós estamos deixando de lado, Deus não é menino. Deus não é menino. Temos que ser verdadeiros no nosso dia a dia. O Evangelho é isso. O Evangelho é perder para ganhar. Enquanto nós queremos ganhar, enquanto nós estivermos escondendo para que ninguém veja, para que ninguém venha pedir emprestado, nós estamos guardando para que ninguém venha. Nós não estamos vivendo o Evangelho. O Evangelho é se desprender. O Evangelho é se entregar. O Evangelho é se entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Cuide dos seus, tanto os mais íntimos como os mais distantes, os parentes. Louvado é o nome do Senhor. Os que te pedem emprestado, mas não te devolvem. Se vierem, o Evangelho está te falando, desprende dessas coisas, não se amarra nessas coisas. Edmilson, eu devo ser tolo? Não, você deve ser crente, você deve ser cristão, você deve andar segundo a palavra do Senhor. Viver o Evangelho de Cristo, ou seja, não se prender às coisas, mas estar aberto em amor, sempre endividado em amor para com o próximo. Não se preocupe, eu irei, mas o meu Pai enviará o Espírito Santo que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrarem tudo o que eu disse. Não deixarei-vos órfãos, não estarão sozinhos, meu Espírito estará convosco. Ele está conosco todos os dias, querido. E é Ele que vai confirmar as nossas atitudes diariamente. Vivemos isso, querido. É uma palavra séria para as nossas vidas. São conselhos de Paulo para Timóteo, que Timóteo tinha que passar para os irmãos como eles deveriam viver. E assim serve para nós nessa noite, serve para as nossas vidas. Todas as nossas atitudes de caridade, elas fortalecem a fé que cremos, que temos. Se você tem fé, não negue a fé que você tem rejeitando o próximo, amém? Essa é a ilustração, essa é a palavra, a meditação de Deus para nossas vidas nessa noite. Receba isso, manifeste a fé. Não tenha fé por palavras apenas, tenha ela como existência dentro do seu ser, da sua vida. Deus vai confirmar todas as vezes que você buscá-la, todas as vezes que você provocar, o Senhor vai confirmar na sua vida. E ame sempre os próximos como a ti mesmo, busque sempre agir com caridade, com amor, vivendo o Evangelho de Cristo, se prendendo das coisas, não buscando seus próprios interesses, mas o interesse sempre dos próximos. Isso agrada a Deus, queridos. Isso agrada a Deus. O que agrada a Deus não é sempre chegar aqui e ficar dizendo, Senhor, eu te amo, eu te amo. Não, eu tenho uma vida regrada no Evangelho dele. Isso agrada. Amém?